Olá, voltamos então para o segundo bloco do nosso programa Livres Ideias, hoje tratando da crise política no Brasil. E aí, professora Tereza, crise ou crises? Eu diria crises, mas antes de falar das crises, eu queria retomar um pouquinho o argumento do Ricardo, que eu acho pertinente e super importante, que é só conceituar como a democracia é vista hoje, dentro da ciência política. A gente pode caracterizar de uma maneira bem simplória em duas vertentes, né? Que eles chamam de minimalista e maximalista, né? A minimalista se aproxima muito das ideias liberais, e inclusive dos movimentos econômicos, né? De fundo liberal, e acredita que a democracia é apenas um método de escolha. Ela determina a democracia representativa como a única forma possível de democracia, e ela é um método, né? Schumpeter fala isso, e daí vem vários outros autores trabalhando essa ideia de método, né? Eu vou lá, no caso brasileiro, a cada 2 anos, escolho um candidato e beleza, sou democrático por isso, né? São escolhas, né? E isso se transforma economicamente naquela ideia de Estado mínimo, né? Que a gente conhece como neoliberalismo, que é uma associação à ideia de que o Estado não tem que intervir na sociedade, ele tem que deixar a sociedade se autogerir, né? O Estado, ele apenas garante a lei. Essa é a discussão, vamos dizer, bem simples, simplificada. Só um parêntese, até a escolha é relativa, porque a princípio você não escolheu aquele candidato. Não. Alguém, o partido, sobre uma influência decidiu geralmente econômica, exatamente, escolheu determinado candidato. E você vai escolher a partir de uma escolha já feita. Já feita, exatamente. Mas enfim, fecha parênteses, pode continuar. E por outro lado, você tem aquela que a gente chama de maximalista, né? Que é parte das ideias marxistas e que pensam que a democracia é muito mais do que apenas um método, né? Ela tem muitos outros olhares que são capazes de complexificar, né, vamos dizer assim, as relações sociais, políticas, econômicas, né, da sociedade, né? Um grande pensador dessa vertente é o próprio Habermas, né, que fala que a democracia ela se autodetermina, ela se autoconserta, se autocorrige, porque ela tenta sobreviver a cada crise, né? Então, por conta disso, ela precisa se autorreconstruir em cada momento de falha, né? Então, ele chama de autodeterminação democrática, né? Então, a democracia tem essa capacidade de se automodificar, né? Se transformando, de preferência em algo melhor, né? Mas às vezes, como é o caso do Brasil, regredindo, né? Mas é possível os dois movimentos. Então acho que é importante só para ver mais ou menos como a teoria política hoje situa a discussão democrática, né? Bem de forma simplória aqui, rápida, né? Não, ótimo. É muito mais tenso a questão, né? Mas enfim. Em relação à crise, eu diria que são crises, né? A crise política é um dos elementos da grande crise, vamos dizer assim, que o Brasil se encontra hoje, né? Eu certamente não vou ser completa em falar das crises, porque são tantas e a gente está no meio dela, então é muito difícil você fazer uma análise pensando no país e você vivendo aquela situação naquele momento, né? Já que você falou que são várias crises, né? Só um adendo, a escritora Eliane Brum diz que a pior crise brasileira é a crise da burrice. Talvez Sim. Talvez a ignorância seja adubo para as outras crises, né? Eu acho que tem a ver com aquilo que vocês falaram da informação e do conhecimento, né? Maquiavel já dizia no século XVI que o povo não conhecer a sua história faz com que ele esteja fadado a cometer os mesmos erros. Entendeu? Verdade. E nós cometemos reiteradamente erros que já poderiam ter sido superados, porque a gente simplesmente ignora o conhecimento. Verdade. Porque a informação está aí, você vai lá na internet e você pega a informação. Mas daí essa informação te servir como algo para te embasar é outra história, né? Verdade. Agora, além dessa crise política, que outras crises você enxerga? Sim. Por exemplo, eu diria uma crise econômica, né? Que
a gente tem aí a grande discussão, quem veio primeiro, né? Se é a crise econômica que gerou a política ou se é a política que gerou, por exemplo, a econômica, né? Na crise econômica a gente tem que levar várias variáveis. Por exemplo, a própria crise econômica externa, né? Não estou dizendo que a crise externa é a catalisadora de toda a crise econômica, mas ela é um forte elemento para a crise econômica nacional, né? A outra coisa, as más escolhas do governo Dilma que levaram a um déficit, né, no superávit. A gente tinha mais receitas que despesas, de repente inverteu. Nós temos mais despesas do que receitas e o resultado é que o Brasil está endividado, né? E uma outra é um problema histórico do Brasil de não se mexer na tributação, né? Quem paga o grosso, quem coloca dinheiro no Estado hoje é o assalariado. A maior parcela dos tributos é para quem é assalariado. Os grandes empresários, por exemplo, não pagam nada perto das grandes fortunas que eles têm. Se você for em qualquer país desenvolvido, porque eu não gosto muito dessas categorizações, né? Se você for em qualquer país, Suécia, Suíça, Irlanda, Inglaterra, a tributação pesada, né, sobre as grandes fortunas, porque você precisa de fazer essa correção social, né? Uma proporção, né? Uma espécie de proporção. Uma tentativa perto de que proporção. Você Proporção. ganha. Inclusive, isso está na Constituição de 88. Né? E o que o governo Lula, o que o governo Dilma e, de certa forma, até o próprio governo Fernando Henrique fizeram foi obedecer à Constituição de 88, que é a tentativa de fazer essa correção social. Né? O pobre tem que sair da pobreza. Né? E o rico, ele não é que ele não possa ser rico, mas ele não pode ser tão rico. Né? O Brasil tem uma das desigualdades mais gritantes em termos internacionais, né? Mundiais. Né? O Brasil tem uma desigualdade tremenda, que o que 80% da população paga de imposto de renda equivale ao que 2% dos ricos pagam. Quer dizer, é gritante isso. Você vai falar comigo que o rico não poderia contribuir mais e diminuir essa distorção? Mas falar em tributação no Brasil... Inclusive porque as pessoas devem entender que falar em uma tributação, por exemplo, de 30% para alguém que ganha R$2.000 por mês é uma coisa. Falar em 30% para alguém que ganha 2 milhões é outra coisa. Né? Completamente Exatamente. diferente. E aí, então, no final das contas, você tem um grave processo econômico que ninguém põe a mão. Nenhum político é louco de colocar a mão nisso, porque se colocar, né, a Dilma até que tentou e não conseguiu, né, mexe em vespeiro. Né? Inclusive, mexe num vespeiro que geralmente paga a campanha daquele político. Exatamente. Então, é um vespeiro que, convenientemente, a maioria dos políticos não quer colocar a mão. É como você colocar a mão no dinheiro do seu patrocinador. Geralmente você não faz isso, né? Exatamente. Outra crise que eu diria, porque eu vou ter que passar muito rápido, senão a gente claro. não... Né? Outra crise que eu diria que a gente tem é uma crise moral, em que o povo brasileiro está tão acostumado com a corrupção que ele não percebe que ele é corrupto em pequenas coisas, né? O famoso jeitinho brasileiro, que vai trazendo para a população a possibilidade de que se eu não cumpro regras básicas no meu cotidiano, por que o político vai cumprir grandes regras, né? Lá na sua atuação política, né? Você cria, vamos dizer assim, a ordem em que a lei não precisa ser cumprida. A lei está no papel. Né? Aí eu abro um parênteses aqui de novo para trazer mais uma vez o Leandro Carnal. Exato. Ele diz o seguinte: não existe político honesto em sociedade corrupta, né? E nem o contrário. Exatamente. Né? Então é o que se esperar. A velha máxima, o que você tem no Congresso é a representação ipsis literis do que você tem na sociedade. Né? Você tem uma população que... Se eu sou amiga do juiz, eu vou lá, converso, dou um dedinho de prosa com ele e ele resolve o meu problema, né, jurídico. Se eu sou filha de alguém que trabalha na Previdência Social, eu vou lá dar uma dedinho, não preciso entrar na fila, né? Mas aí se eu não quero pegar a fila do banco, eu pego o filho de 2 anos da minha vizinha e levo no colo para poder pegar o caixa especial. Essas pequenas corrupções vão minando, né,
a sociedade, quando chega no universo político, você não tem como cobrar. Segue o mesmo. O princípio é o mesmo, entendeu? Outra crise que eu diria é uma crise social. Por que social? Nós temos classes, né, sociais bem definidas, né? A gente fala em A, B, C, D, E, a gente fala em pobre, classe média e classe alta. Você pode escolher qual delas você vai utilizar. Mas é fato que há uma implosão, uma cultura de ódio classista muito grande, né? E eu acho que a gota d'água foi em 2013, né, quando a Dilma sancionou, por exemplo, a lei que regularizava as domésticas como funcionárias tais quais qualquer servidor, privado ou público, tendo direito a FGTS, tendo direito a uma CLT completa, tendo direito a coisas que ela a vida inteira não teve, né? E aí, sendo caricaturizando a questão, a Sinhá não gostou que a sua mucama agora tenha direitos. Sim. Né? Isso é um incômodo assim, terrível. E sem querer enveredar para uma atualidade, né, com a ameaça aos direitos trabalhistas que o governo atual promete fazer, e já vem fazendo em certo sentido, né? Pelo menos agora parece que todo mundo vai perder, né? Agora não vai, incluindo as domésticas, né? Exato, então, todo mundo. Então, assim, a classe média parte da classe média que se revoltou quando as domésticas conseguiram conquistar esses direitos, agora talvez ela se veja como era antes. A classe média, ela é tão idiotizes, né? Idiotezes, tão idiotezes, que ela não percebe que ela está cavando, como Marx diz, né, a sua própria sepultura. Por quê? Quando você tem uma crise social grave, em que os pobres, por exemplo, não têm aonde ganhar recurso, né, adquirir esses recursos para sustentar a sua família, você acha que eles vão conseguir aonde? Você acha que eles vão ficar lá, estou sofrendo, vou ficar 3 dias com fome aqui, meu filho vai ficar chorando na minha cabeça que eu estou com fome? Ele vai roubar. Verdade. Entendeu? E no que ele roubar, ele não vai roubar o rico, porque o rico tem segurança, tem carro blindado, tem helicóptero, ele vai roubar a classe média. Verdade. Professor, eu vi que você tem aí pelo menos mais umas duas crises para a gente falar, né? E se for deixar, vai desenvolvendo mais, né? Embora. Mas então eu vou pedir para você continuar a sua explicação sobre essas crises no próximo bloco, beleza? Ok. Pessoal, então até o terceiro bloco do nosso programa hoje, discutindo a crise política no Brasil. Até lá!